Direto do plenário está de volta já com as imagens da entrada dos ministros pela primeira vez hoje, já que se trata da primeira parte, início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, expectativas para os processos sobre os quais falamos há pouco. Vamos acompanhar, como sempre, junto com você, amigo da TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 15ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 18 de maio de 2023. Renovo minha saudação aos queridos colegas, tanto aqui presencialmente, como o ministro Luiz Fux, ministro Gilmar, que nos acompanham de forma remota. Cumprimento também as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores, todos os que nos assistem. Ministro Luiz Roberto também, que eu não havia antes cumprimentado. E apregou desde logo para... Primeiro passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação dos eminentes pares com relação à ata? Nada havendo, declaro aprovada. E agora sim apregou para a continuidade do julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes. Relator e revisor já proferiram seus votos, rejeitando as preliminares e julgando parcialmente procedente a denúncia, nos termos dos votos proferidos. Ministro Edson Fachin, rememoro, também já votou no que tange à dosimetria, consideradas as condenações, algumas das imputações, acolhidas por Sua Excelência, e também, em parte das imputações, houve absolvição. Passo a colher o voto do ministro André. Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite, como relator, com a licença do ministro André Mendonça, ao encerramento da sessão de ontem, o ministro Barroso suscitou um ponto para a nossa reflexão. Eu creio que esse ponto mereça reflexão e apenas gostaria de dizer que, num momento oportuno, eu gostaria de me pronunciar sobre ele, eventualmente, ainda na sessão de hoje, mas apenas para trazer à colação que refleti e talvez até mesmo após o voto de Sua Excelência, ou antes, para que Sua Excelência possa também refletir sobre a matéria. Era apenas uma observação inicial. Muito obrigado e obrigado, ministro André. Obrigada, ministro Fachin. Agora sim, ministro André, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes pares, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, ministro Edson Fachin, que trouxe, sem dúvida, um voto bastante denso, robusto e fundamentado em relação à questão que está sendo decidida nessa ação penal. Também aos eminentes pares aqui presentes, ministro Barroso, ministro Nunes Marques, aqueles que nos acompanham por vídeo, eminente representante do Ministério Público Federal, professor Paulo Gonet, também aos nobres advogados, em especial aqueles que brilhantemente fizeram suas sustentações orais, doutor Marcelo Bessa, doutor José Eduardo Alckmin, doutor Milton Gonçalves Ferreira, ainda que pela primeira vez, uma muito bem defendida sustentação aqui apresentada. Senhora presidente, eu trago um voto mais denso, mas, logicamente, até pela
já pela discussão, a vida, pela exposição trazida pelo eminente relator. O eminente revisor também abordou a questão ontem com bastante substância. Eu vou tentar concentrar em alguns aspectos que eu considero mais relevantes, seja em função da conclusão específica, à luz do que já foi abordado, e, em alguma medida, ao final, em relação à questão de valores, trazer também uma compreensão, em parte bastante alinhada com o ministro Edson Fachin, mas também trazendo um pouco da minha experiência pessoal em relação à questão de valores e, quiçá, elas possam convergir em alguma medida em relação a esse ponto. Senhora presidente, nesse sentido, eu vou me deter em relação aos contratos firmados entre a UTC e a BR Distribuidora. Em relação aos demais contratos, tanto o eminente relator como o eminente revisor já procederam à exculpação ou não convicção de culpa e responsabilidade penal. Eu faço no mesmo sentido em relação a esses contratos, e acho que as questões estão já muito bem fundamentadas nesse sentido. Em relação aos contratos firmados entre a UTC e a BR Distribuidora, eu também firmo, e nesse ponto confirmo, a tese da responsabilidade penal em relação aos 3 réus. Então, nesse ponto, eu me detenho na análise daqueles 4 contratos firmados pela UTC com a BR Distribuidora, que teriam ocorrido a partir de 2010 e ensejado o pagamento de R$20 milhões a título de suborno. Esses contratos, nós temos, além das declarações dos colaboradores, nós temos, à luz também do que exposto pelo eminente relator e pelo eminente revisor, outros elementos de convicção que me fazem levar à superação da dúvida razoável e, assim, formar uma convicção de responsabilidade penal. Eu me detenho em um dos pontos, nesse sentido, um grupo de trabalho de averiguação feito no âmbito da própria BR Distribuidora, um corpo técnico, que identificou uma série de procedimentos de direcionamento desses contratos no âmbito interno da BR Distribuidora, a partir da interlocução do senhor Ricardo Pessoa com o diretor José Zones. Esse grupo de trabalho, portanto, sob a minha perspectiva, traz elementos bastante contundentes de fraudes ocorridas na obtenção desse contrato e que, a partir disso, teria ensejado o pagamento dos R$20 milhões aos quais se faz referência. Até ouvindo e atento à defesa técnica que aqui foi apresentada, eu procurei rever o depoimento do senhor Valmir Pinheiro, feito em juízo, e, à luz desse depoimento, eu vou citar aqui alguns trechos, porque houve, em vários momentos das defesas orais, arguições e entendimentos e compreensões na visão da defesa que trariam uma exculpação do réu Fernando Collor de Mello em relação aos ilícitos ocorridos prévia e posteriormente à obtenção desses contratos. Me permitam aqui transcrever, relatar algumas dessas palavras que foram ditas em juízo. O juiz cobra do senhor Valmir que seja mais específico. O senhor Valmir diz: eu sei que foram pagos 20 milhões. O juiz, então, pergunta: o senhor está um pouco genérico, seja mais específico.
O senhor Valmir, eu vou melhorar. Quando a empresa ganhou os contratos da BR, Ricardo Pessoa virou para mim e disse que tinha assumido um compromisso de pagar 20 milhões de reais em cima desses contratos. Eu não participei da conquista dos contratos, disse o senhor Valmir. E ele relatou para o senhor como é que ele tinha conquistado esses contratos? Diz a testemunha, ele me falou que tinha esse acerto de 20 milhões para pagar a uma pessoa chamada PP, que vem a ser o Pedro Paulo. Mas não aprofundou como é que ele chegou, se foi o Pedro Paulo que o procurou, etc. Eu tinha que fazer as operações em cima de contratos fictícios para alcançar esse objetivo, que seria esses recursos de 20 milhões de reais, assim como tiveram outros recursos, que não é o caso desta ação aqui agora. Então, o senhor Valmir diz que, em função disso, elaborou aquela planilha onde detalha de memória aqueles pagamentos. Não que essa planilha, eu reforço, ela seja determinante. O que é determinante é, no ponto da declaração do senhor Valmir, que ele corrobora também as afirmações do senhor Ricardo Pessoa. A partir, diz a testemunha colaboradora, a partir de dados que o Ricardo tinha me passado, que era para distribuir, se não me engano, são 4 contratos que a gente ganhou lá com a BR. Havia um escalonamento proporcional, não era um pagamento assim de 1 milhão por mês, durante 20 meses. O senhor se recorda por quanto tempo isso ocorreu? Com certeza durante uns 15, 20 meses. Pode variar um pouco aqui, um pouco ali, mas, no final, com certeza, foram pagos os 20 milhões. Apenas me permita um parêntese, esse reforço dos 20 milhões pagos, porque, em função disso, na questão da recuperação de valores das consequências patrimoniais da causa do ilícito, eu tenho uma tese, que já é uma tese que eu defendo há muito tempo, e penso que é fruto até de uma interpretação literal das nossas normas penais, em função desses valores pagos. Diz ainda o senhor Valmir Alberto Uncef, ele funcionava como um guardador de dinheiro ilícito. Eu fazia as operações, o dinheiro chegava para mim, alguém da estrutura dele passava lá, e recolhia o recurso. E, quando eu precisava, ele fazia entrega em algum lugar definido pelo Ricardo ou por mim. O senhor Ricardo disse que ele fez entregas para esses pagamentos dos 20 milhões? Diz o colaborador, fez. O senhor confirma isso? Fez, reitera. O senhor conheceu o Pedro Paulo pessoalmente? Eu devo ter trocado 2. Devo ter falado bom dia com ele alguma vez, que ele estava lá no escritório da UTC que fui apresentado. Se o Ricardo me apresentou ele rapidamente, eu entrei e saí da sala de reunião. Se passar na rua, eu não sei se eu reconheceria. Ou seja, sob a minha ótica, o senhor Valmir, ele reforça as declarações do senhor Ricardo Pessoa, mas ainda assim, não apenas essa fala, até porque ele também é um colaborador, ainda que tenha sido ouvido em ambiente de contraditório na esfera judicial, quando da instrução da ação penal. Então, eu repito e reforço, há outros elementos, e dentre esses elementos, apenas a título de síntese, as diversas entradas do senhor Pedro Paulo na BR Distribuidora, há a declaração do ministro de Minas e Energia pública à imprensa de que o diretor da BR Distribuidora, ele tinha sido indicado ou mantido a partir da influência política do réu Fernando Collor de Mello, não que a indicação política por si só
ela seja ilícita, muito longe disso. O que ocorre é que há indicação, e a partir dessa indicação, a criação de um ambiente para se propiciar o direcionamento de contratos e, a partir desses contratos, a obtenção de recursos ilícitos, nós temos mais de 730 depósitos feitos em valores, como bem apontados pelos eminentes ministros que me antecederam, bastante significativos, ao menos aí 13 milhões de reais, aquisição de veículos e bens a partir desses procedimentos também de lavagem de dinheiro que ocorreram, razão pela qual, senhora presidente, eu sintetizo as corroborações de elementos de evidência, prova e convicção externos à colaboração, o relatório do grupo de averiguação interno, formado no âmbito da BR Distribuidora, a comprovada viagem dos prepostos do senhor Alberto Youssef para Maceió, as diversas visitas desses prepostos à UTC, as diversas visitas de Ricardo Pessoa à BR Distribuidora, os comprovantes de depósitos em favor de Fernando Collor de Mello e da Gazeta de Alagoas, encontrados no escritório de Alberto Youssef, as centenas de depósitos fracionados em valores menores que R$10.000 e as dezenas de depósitos realizados nas contas das empresas ligadas ao réu Fernando Collor de Mello. Acresço ainda as visitas de Pedro Paulo Leone Ramos à BR Distribuidora, a troca de mensagens no telefone celular de José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, apreendido numa operação de busca e apreensão. O depoimento de José Zones à Polícia Federal, negando que tivesse sido indicado ou mantido por Fernando Collor, mas ainda assim reconhecendo que se reuniu com o então senador em algumas oportunidades. As declarações públicas à imprensa do ministro de Minas e de Energia, Edson Lombão, que disse da indicação de José Zones por parte do acusado Fernando Collor, um registro de entrada do acusado Fernando Collor na própria BR Distribuidora e diversos materiais apreendidos na própria residência de Fernando Collor relacionados à BR Distribuidora, o que também demonstram a obtenção de documentos, ainda que não especificamente em relação aos contratos da UTC, mas documentos internos da BR Distribuidora. Dito dessa forma, eu passo, então, à análise dos 3 grupos ou tipos penais em discussão: a questão da corrupção, a questão da lavagem e a questão da organização criminosa. Como já exaustivamente analisado, o caderno probatório se afigura, a meu juízo, suficientemente robusto e, acima de dúvida razoável, no sentido de autorizar o acolhimento, ainda que parcial, da tese acusatória. Mostra-se de rigor, assim, a condenação de Fernando Collor de Mello e Pedro Paulo Leone Ramos por corrupção passiva. Chega-se à conclusão acima relativa à ocorrência do delito de corrupção, independentemente da análise pericial da planilha apresentada por Ricardo Pessoa. Contudo, e aqui eu inicio o ponto de divergência, penso, em relação aos eminentes ministros que me antecederam. Contudo, eu entendo ter havido apenas um delito de corrupção. Não sei se eu estou divergindo, ministro Luiz Edson Fachin. Eu entendo que houve um acordo para os 20 milhões. Então,
um único delito de corrupção, se bem que se consumou na solicitação, no acordo, no pacto do injusto, e depois houve, logicamente, uma série de atos de entrega dos valores ajustados. Entendo que Fernando Collor de Mello, de modo livre e consciente, em unidade de propósitos e desígnios com o seu operador particular, falo isso entre aspas, Pedro Paulo Bergamaschi, solicitou e recebeu vantagem pecuniária indevida em razão da sua função, notadamente em razão do poder real derivado da sua posição no caso concreto. Em relação ao senhor Luiz Pereira Duarte Amorim, eu entendo que não há indícios para condenação por corrupção, e penso que, nesse ponto, estou no mesmo caminhar do eminente ministro relator e ministro revisor. Entendo que há dúvida razoável aqui que favorece a exculpação do senhor Luiz Pereira Amorim. Em relação à lavagem de dinheiro, mas ainda em relação à questão da corrupção passiva, ministro Luiz Edson Fachin, se não estou errado na avaliação, Vossa Excelência condena os dois réus com base tanto no caput como no parágrafo 1º, que reconhece ali a causa de aumento de pena de 1/3. Exatamente. E, se Vossa Excelência me permite, apenas me permite a parte, estamos de acordo quanto à questão do delito anterior, também, de que tenha havido uma corrupção. São atos distintos, mas um delito de corrupção. Apenas para assentar que eu voto também parte dessa premissa e peço escusas pela parte, apenas para deixar nítido. Ministro Edson Fachin, naquilo que eventualmente eu comente o voto de Vossa Excelência e aquilo que eu, em alguma medida, entendi equivocadamente, por favor, me interrompa, até porque eu acho que facilita para a compreensão dos colegas, para reflexão, corroboração ou não das posições correspondentes. Eu entendo, ministro Edson Fachin, esse é um ponto de divergência, que a própria condição dele ali não era condição direta de senador da República. Então, ele estava ali extrapolando os limites correspondentes. Então, eu não insiro o parágrafo 1º, que corresponde à causa de aumento de pena por infração de dever funcional. Na minha visão, qualquer servidor público infringiria, por si só, esse dever ao solicitar ou receber propina. Não haveria aí uma responsabilidade, na minha visão específica, como fiscal na condição de parlamentar no âmbito do Senado Federal. Então, embora eu não vá tratar aqui, como fez o eminente ministro Alexandre de Moraes hoje, da quantificação de penas, mas a minha delimitação em relação à corrupção passiva se restringe ao caput, não ao parágrafo 1º. No tocante à lavagem de dinheiro, os réus Fernando Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim, entendo, devem ambos ser condenados pelo delito de lavagem de dinheiro. Então, penso que, no tocante à responsabilidade criminal por lavagem de dinheiro, em relação a esses dois acusados, até aqui estaríamos também de acordo. Porque,
Se bem também depreendi, o eminente relator exculpa ou não vê evidências suficientes para responsabilizar por lavagem o réu Pedro Paulo. Como já argumentado, verifico a existência de provas abundantes da ocorrência de lavagem de recursos ilegais advindos da corrupção, consubstanciada nos diversos depósitos fracionados e divididos em diferentes contas. A respeito do delito de lavagem de dinheiro, e aqui entendo um ponto substancial de divergência em relação ao eminente relator e ao eminente revisor. Entendo, porém, que os diversos atos e depósitos praticados pelos réus como forma de lavar os recursos configuram, em verdade, um crime único. O fatiamento dos depósitos em valores menores representa a própria essência da lavagem, ou seja, é o que configurou o crime. Assim, com a devida vênia, as posições divergentes, eu tenho por reconhecer não ser correta, sob a minha ótica, a existência de crimes múltiplos de lavagem. Nesse sentido, cito como doutrina Pier Paolo Bottini e Gustavo Badaró, os quais ensinam que a lavagem de dinheiro é o ato ou a sequência de atos praticados para mascarar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores e direitos. Faço a citação aqui da obra correspondente. Tais autores, assim como é consenso na doutrina de lavagem de dinheiro, salientam haver 3 etapas básicas do processo de lavagem: a ocultação, a dissimulação e a integração. A primeira, ocultação, consiste em afastar os ativos de sua fonte criminosa por meio de condutas, no plural, como alteração qualitativa dos bens ou o próprio distanciamento dos valores do local da prática delituosa. O segundo, que é a dissimulação, corresponde ao estágio de mascaramento que consiste na realização de uma série de operações comerciais ou financeiras que, por sua quantidade ou por outros caracteres qualitativos, dificultam o rastreamento da origem dos bens sendo lavados. Por fim, a terceira etapa, que é a da integração, se revela na reintrodução dos valores na economia formal com a renovada aparência de licitude. Assim, citando aqui o desembargador federal Fausto de Santos, que na obra Delinquência Econômica e Financeira, diz o eminente jurista: a execução do delito passa, abre aspas, por processos a miúde complexos e sofisticados, por intermédio de atos concatenados e fracionados. Então, no meu entendimento, em função de um único pacto do injusto, correspondente aos 20 milhões, houve, a partir disso, uma sequência de atos que levariam a essa lavagem de recursos, de ativos. Também em sede doutrinária, a Procuradora da República aposentada, Carla Veríssima de Carli, assevera na mesma linha que é da própria essência do processo de lavagem separar o dinheiro da sua fonte, movimentá-lo tantas vezes quanto possível, criando camadas de operações, através de interpostas pessoas físicas ou jurídicas. Ademais, há que se ressaltar que, no delito de lavagem de dinheiro, o legislador optou pelo chamado tipo alternativo misto, também conhecido como delito de conteúdo variável ou de ação múltipla, de forma que a lei descreve várias ações que, se praticadas no mesmo contexto, implicam crime único. Assim, por exemplo, no crime do artigo 33 da Lei 11.343, tráfico de drogas, o agente que, no mesmo contexto, guarda entorpecentes, transporta e expõe à venda, comete um único crime de tráfico. No crime de lavagem de dinheiro,
o artigo 1º da Lei de Lavagem descreve diversas condutas: ocultar, dissimular, converter em ativos, adquirir, receber, trocar, negociar bens, direitos ou valores, as quais condutas essas que, se praticadas dentro de um mesmo contexto, mesmo que mais de uma vez, constituem crime único. Nessa linha de entendimento, eu cito recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, de 7 de junho de 2022, no agravo regimental, no RESP 1.875.233. Diz a ementa: a consumação de crime de lavagem de ativos através de um ciclo complexo de atos caracteriza crime único, não havendo que se falar em continuidade delitiva. No presente caso, tendo havido apenas um delito de corrupção em relação ao qual a lavagem devida foi acertada desde o início em determinado valor, todos os atos subsequentes de lavagem foram direcionados apenas e tão somente para lavar aquela vantagem acertada de forma espúria desde o início. A condenação, assim entendo eu, há de ser única. Dito isso, no tocante ao crime de lavagem, o eminente ministro e o relator e eminente ministro revisor, à luz do artigo 1º, parágrafo 4º, entenderam pela presença da necessidade de aumento da pena de 1 a 2/3, em função da prática do crime por meio de organização criminosa. Eu não vou entrar aqui agora ainda na análise do crime de organização criminosa, mas admitindo, em tese, a prática do crime de organização criminosa, eu entendo que, caso nós apliquemos essa causa de aumento de pena por organização criminosa e condenemos os réus por organização criminosa, sob a minha leitura, nós incidiríamos em bis in idem. Então, ou eu penso, aplico a causa de aumento, ou eu condeno nos 2 crimes. E eu trago agora as justificativas teóricas para essa tese. Analogicamente, seria como se no crime de tráfico de drogas o agente fosse condenado pela modalidade agravada do artigo 40, inciso 4, da Lei 11.343, crime de tráfico praticado com emprego de arma de fogo. Então, eu aplico o 40, parágrafo 4, tráfico de drogas, modalidade agravada, emprego de arma de fogo, em concurso material com o crime do porte ilegal de arma. Então, ou eu aplico, sob a minha ótica, a qualificadora, a agravante do tráfico praticado com emprego de arma, ou eu aplico o crime de tráfico mais o crime de porte ilegal. E aí vai depender da situação concreta para uma ou outra. Eu não ouvido a possibilidade de concurso material entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de tráfico de drogas, a depender das circunstâncias e, acaso demonstrada, a total autonomia das condutas. Porém, o uso da mesma arma no mesmo contexto, sob a minha ótica, não pode, ao mesmo tempo, configurar um crime autônomo e uma majoração correspondente ao tráfico.
Colaciono, nesse sentido, julgado do eminente ministro Alexandre de Moraes, no habeas corpus 132.423, julgado 16 de maio de 17. Diz a ementa, habeas corpus, tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas, não incidência da causa especial de diminuição de pena. No ponto, concurso material entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Possibilidade. Denegação da ordem. Prossegue. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. Cito também julgado do STJ, sob a relatoria do ministro Reinaldo da Fonseca, habeas corpus 410.152. Diz a ementa, tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, artigo 33 caput da Lei de Regência e artigo 14 da Lei 10.826. Porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, concurso material, delitos autônomos. Por fim, em relação... Vossa Excelência me permitiria, não, nesse ministro. ponto, eis que se Vossa Excelência passar para outro ponto, nessa questão específica... Esse é o momento que eu estou concluindo. Pois não. Então, ministro. se Vossa Excelência me Por permitir favor. a parte, Vossa Excelência está afastando o delito de organização criminosa? Isso eu vou tratar no próximo ponto. Mas ainda que eu reconheça o delito de organização criminosa, ou eu aplico ele no âmbito do aumento de pena, ou eu aplico como delito autônomo sem o aumento de pena da lavagem. Porque se Vossa Excelência... Só esclarecendo, se me permite, ministro Fachin, eu entendo que haveria bis in idem, pelo mesmo fato, eu tipificar uma conduta autônoma e numa conduta outra, de um outro crime, aplicar uma causa de aumento de pena. Pois não. Eu entendi a posição de Vossa Excelência e me permito não refletir sobre a analogia do caso que mencionou. Mas apenas me parece agora com maior nitidez é que, mesmo admitindo em tese o delito de organização criminosa, Vossa Excelência entende que a incidência desse fato para o aumento da pena na lavagem seria um bis in idem. Exato. E aí, sim, temos uma divergência, porque eu estou considerando, como não me parece ser diferente, e creio que essa é a posição de Vossa Excelência, a autonomia do delito de organização criminosa em relação aos demais delitos. Sim. E na lavagem de capitais, o delito de organização criminosa é considerado como uma possibilidade de aplicar uma majorante, que foi o que o voto fez, e no mais também afastei o bis in idem, porque, e creio que não é esse o argumento de Vossa Excelência, não é possível ter mais de uma lavagem em relação ao mesmo recurso, tanto que afastei em várias outras circunstâncias, como aquisição de bens imóveis, móveis e assim por diante. Então, eu percebo que aqui temos uma dissonância, só para que ficasse nítido, e agradeço Vossa Excelência. Eu que agradeço, ministro Fachin, pela forma cordata e sempre transparente na explanação das ideias. E é uma divergência bastante técnica que penso eu que, por vezes, o legislador ele tenta fazer as amarrações, e isso é minha interpretação, não que eu deva cobrar de Vossa Excelência ou de qualquer dos colegas a mesma leitura, mas gera, por vezes, uma correlação que, se nós não tomarmos cuidados, ora com acerto, ora com desacerto, a gente corre esse risco de promovermos uma responsabilização correspondente ao mesmo fato em duplicidade. E agora, concluindo esse ponto da lavagem, em relação, portanto, ao delito de lavagem, a despeito da existência de indícios, entendo que não há provas seguras, e nesse ponto
estamos, penso eu, em acordo, acima de dúvida razoável, de elementos de responsabilização de Pedro Paulo por lavagem, aplicando-se em relação a ele o princípio indúbio pro réu. Já em relação aos réus Fernando Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte de Amorim, eu reconheço a responsabilidade penal por lavagem no caput do artigo 1º. E o ministro Luiz Edson Fachin, do caput do artigo 1º, com a majorante penal do parágrafo 4º do mesmo artigo. Esse acho que é o nosso ponto de maior divergência nessa temática. E agora do delito de organização criminosa. A denúncia atribui aos 3 réus já nominados a prática do delito do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 12.850 de 2013. Em relação especificamente ao réu Fernando Collor de Mello, a denúncia acresce ainda o parágrafo 3º do mesmo artigo 2º. E, se não me falha a memória, ministro Luiz Edson Fachin, Vossa Excelência, acompanhado pelo eminente revisor, reconheceram a responsabilidade penal nos termos dos mesmos dispositivos. Artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2, para todos, acrescendo o parágrafo 3º ao acusado Fernando Collor de Mello por exercer o comando individual do grupo. Em sede doutrinária, César Roberto Bittencourt, ao abordar a questão da organização criminosa, defende que uma simples reunião de pessoas que resolvem praticar alguns crimes e tampouco a ciente e voluntária reunião de algumas pessoas para a prática de determinados crimes. Então, não é organização criminosa essa simples reunião de pessoas que se resolvem praticar alguns crimes e tampouco a ciente e voluntária reunião de algumas pessoas para a prática desses crimes correspondentes. Citando aqui César Roberto Bittencourt e Paulo César Busato, em comentários à Lei de Organização Criminosa, ambos entendem que a reunião estável e permanente, que não significa perpétua, além de ordenada estruturalmente e que tenha como característica a divisão de tarefas para o fim de perpetrar uma indeterminada série de crimes, como meio para a obtenção de vantagens de qualquer natureza. Seria isso que caracterizaria a organização criminosa. Ainda sobre uma certa banalização que se tem verificado no cotidiano forense, a meu juízo, nessa interpretação de organização, simplesmente pelo número de pessoas, eu entendo que nós temos que avaliar outros elementos. Por quê? Porque a lei correspondente, no artigo 1º, parágrafo 1º, ela define a organização criminosa como uma associação de 4 ou mais pessoas. Exige, na sequência, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo, direto ou indiretamente, de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. No presente caso, a Procuradoria-Geral da República explicou o funcionamento da organização criminosa que teria sido instalada no seio da BR Distribuidora e que teria sido comandada por Fernando Collor de Mello. Ela cita a PGR na acusação e na defesa da tese pela responsabilização penal dos acusados. Um núcleo administrativo, um núcleo econômico, um núcleo financeiro
e um núcleo político, e que este núcleo seria liderado pelo ex-senador Fernando Collor de Mello. De início, eu considero importante apontar que, ao contrário do que foi narrado pela Procuradoria-Geral da República, ao fim e ao cabo, na realidade, foi demonstrada efetivamente apenas a prática de um delito de corrupção e a consequente lavagem dos recursos obtidos ilicitamente. Tudo decorrente de um único acerto entre uma empresa, a UTC, e uma diretoria da BR Distribuidora. Situação essa que, a meu juízo, difere bastante da narrativa da existência de ilícitos no âmbito de diversas empresas e do aparelhamento de 2 diretorias e diversos cargos de alto escalão da BR Distribuidora. Ressalte-se também que, sabidamente, como já é verificado em outros casos, o chamado núcleo empresarial ou núcleo econômico também se relacionou com outros núcleos políticos, isto é, com partidos políticos e outros núcleos administrativos. Outrossim, o chamado núcleo financeiro, que seria representado por Alberto Youssef, também se relacionava, como já se viu, em processos análogos com outros núcleos políticos. Daí, a meu juízo, é questionável a existência de uma real hierarquia entre Fernando Collor de Mello sobre os diferentes núcleos mencionados pela Procuradoria-Geral da República. Núcleo administrativo, núcleo econômico, núcleo financeiro e núcleo político. Assim como uma real estabilidade dessa organização para o fim de reiteradamente cometer crime. A meu juízo, a Procuradoria-Geral da República não se desincumbiu com a devida vênia de produção de prova suficiente dessa estabilidade e dessa permanência estruturada, para o fim de cometerem crimes existentes entre os diversos núcleos. Em outros termos, embora haja sim indícios da existência de organização criminosa narrada na inicial, indícios os quais foram suficientes para o recebimento da denúncia, penso não ter a acusação, após a instrução probatória, se desincumbido satisfatoriamente do ônus de efetivamente comprovar, acima de dúvida razoável, que a participação nos ilícitos pelas pessoas dos demais núcleos se deu de forma estável e com a finalidade consciente, e não por um concurso eventual, sem o fim de se unir estavelmente ao então senador e seu grupo com a intenção de praticar delitos. Essa estabilidade e organização voltada a uma finalidade permanente de cometer crimes, verifico com segurança apenas dentro do próprio núcleo de Fernando Collor. Não na relação com o TC, não na relação com Alberto Youssef. Sem a comprovação dessa estabilidade e permanência entre o grupo político de Fernando Collor e os integrantes dos demais grupos, eu entendo, a meu juízo e com a devida vênia, inviável o enquadramento dos réus no delito de organização criminosa nos termos definidos pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Então, eu entendo que Fernando Collor de Mello, Pedro Paulo e Amorim compunham, esse sim, um núcleo de pessoas, liderado por Fernando Collor. Por isso, o meu entendimento é que, à luz dos elementos de prova, se trata de uma associação criminosa e não de uma organização criminosa. Então, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato, nós tivemos situações onde nós tínhamos um partido político e um sistema dentro desse partido político, qualquer que seja, que distribuía recursos para vários outros políticos
e esses recursos, então, eram inseridos num processo de lavagem, etc. No caso em questão, tanto o ministro de Minas e Energia, ele pontua, era um diretor, era uma situação do Fernando Collor de Mello. Nós não temos nos autos, pelo menos, elementos de prova suficientes apresentadas pelo órgão acusador de que Fernando Collor de Mello distribuía para outros agentes. Eram recursos internalizados no seu próprio espectro de relacionamento, não num espectro político maior. Assim, em relação a esses 3 réus, eu encontro melhor a adequação típica. À luz dos elementos dos autos, eu talvez tivesse uma compreensão diversa se nós condenássemos além dos contratos da UTC, onde houvesse uma disseminação maior de atribuições e de atuação. Então, eu enquadro a conduta desses réus no artigo 288 do Código Penal. A desclassificação, entendo, pode ser realizada de plano, independentemente do aditamento, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir uma definição jurídica diversa. Em relação a esses 3 réus, aqui julgados, todos integrantes do mesmo núcleo, penso estar seguramente demonstrada a consciência de cada um em tomar parte, como efetivamente tomaram, em associação voltada à prática de crimes, comandada, essa sim, por Fernando Collor de Mello. Então, em resumo, as condenações. Eu não vou, como fez também o eminente ministro Alexandre de Moraes, apontar, mensurar apenas, porque acho que isso depende até de uma formação final. Mas, em síntese, eu voto pela condenação de Fernando Afonso Collor de Mello pelos delitos do artigo 317 caput do Código Penal, que é corrupção passiva, artigo 1º caput da Lei de Lavagem de Dinheiro e artigo 288 do Código Penal, que se refere à associação criminosa. Em relação a Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, entendo pela condenação do crime de corrupção passiva e associação criminosa. E Luiz Pereira Duarte de Amorim, por lavagem de dinheiro, também no artigo 1º caput da Lei de Lavagem, mais associação criminosa 288 do Código Penal. No tocante, e aqui me permito, ministro Luiz Edson Fachin, a vir ao voto resumido de Vossa Excelência, as questões patrimoniais decorrentes das condenações, Vossa Excelência, no item 6.3 do voto resumido, que trata da perda de bens, na minha página aqui, 73. Perda de bens. Vossa Excelência assim pontua. Com base no artigo 7º, inciso 1 da Lei de Lavagem, Lei 9.613, decreto a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto das lavagens, em relação às quais foram os réus condenados, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Pelo que eu depreendo, esses valores giram em torno de 13 milhões de reais. Além disso, Vossa Excelência condenou os réus solidariamente em danos morais no valor de 20 milhões de reais. Não obstante, esse é um ponto que eu trago à reflexão, a condenação, e aqui nesse ponto de forma unânime até o momento, nos crimes de corrupção passiva, reconhece um pagamento de valores de 20 milhões de reais.
próprio senhor Valmir fala disso e vários elementos dos autos indicam não só o compromisso, mas o efetivo pagamento. Ou seja, embora tenha havido uma lavagem, ou se identificado uma lavagem em valor inferior, o valor acertado, pactuado e recebido, nos termos dos decretos condenatórios até aqui exarados, correspondem a 20 milhões de reais. Nesse ponto, o próprio artigo 7º da Lei de Lavagem, que Vossa Excelência aplicou naquele item ao qual me referi, inciso 1, são efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal, a perda em favor da União, etc. O que diz o Código Penal? Artigo 91, são efeitos da condenação, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar, e adianta a questão do dano, e no ponto acompanho do dano, no tocante ao dano material, o correspondente ao que já decidiu Vossa Excelência, é uma questão que a Petrobras Distribuidora necessita avaliar nos meios próprios e correspondentes. Inciso 2, a linha B. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, a linha B, do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. O que eu quero dizer é que o proveito total correspondeu a 20 milhões de reais, como decorrência própria do decreto condenatório da corrupção passiva. A Convenção de Mérida, internalizada no âmbito brasileiro, e há um artigo doutrinário do ministro Theory, de saudosa memória, que defende, em função dessa internalização, o status de lei ordinária da Convenção de Mérida, apenas a título ilustrativo, define também produto do delito, bens de qualquer índole, derivados ou obtidos direto ou indiretamente da ocorrência de um delito. Ou seja, a redação também muito próxima do Código Penal e da Lei de Lavagem. Dito dessa forma, a meu juízo, o perdimento de bens ele corresponde aos 20 milhões de reais, e não aos 13 apenas. De outra parte, em artigo doutrinário que escrevi no ano de 2016, eu trato dos critérios de mensuração dos valores decorrentes do ilícito. Então, dentro desse espectro, eu tenho o produto do ilícito ou enriquecimento ilícito. O Código Penal, as normas penais, normalmente falam em produto. A lei de improbidade fala em enriquecimento. Além disso, a questão do dano material, como Vossa Excelência já bem definiu, e a questão do dano moral. No tocante ao dano moral, eu disse que o propósito, no tocante ao dano moral, penso que a quantificação do seu valor deve considerar, 1, tanto aspectos relacionados ao agente, como 2, as características e as consequências do ato. Vossa Excelência bem apontou esses 2 elementos no voto exarado no caso concreto. Quanto ao agente, o juiz deve avaliar a relevância e o grau de responsabilidade do cargo ocupado, o nível de participação do agente na realização do ilícito, a sua capacidade econômica, o seu nível de interesse ou benefício perseguido ou obtido a partir da realização do ato ilícito. No tocante às características e às consequências do ato, devem ser avaliados a gravidade da conduta, o seu grau de lesividade, o nível de repercussão social gerado, bem como o nível de desgaste e descrédito institucional causado pelo ilícito. Então, nesse sentido, eu entendo que
Em relação a Fernando Collor de Mello, deve haver, considerando o seu nível de responsabilidade, ele é o único, ainda que com as diversas matizes, nós, em algum sentido, condenamos por 3 condutas distintas: lavagem, corrupção, organização ou associação, atribuo o valor de 13 milhões de danos morais. Em relação a Pedro Paulo, 5 milhões. E em relação a Amorim, 2 milhões. Sendo que Fernando Collor, além dos 13, solidariamente com os demais nas cotas correspondentes das suas condenações. Então, talvez a grande diferença nesse quesito seja os 20 milhões de enriquecimento ilícito ou produto do crime, mais os 20 milhões a título de danos morais. No quesito danos morais, eu faço uma distinção em função de uma individualização à luz desses critérios, que não é de hoje que eu os defendo: 13 milhões Fernando Collor, 5 e 2 Pedro Paulo e Amorim, porém Fernando Collor solidariamente aos 2, a cota desses 2. No tocante à pena, reitero, senhora presidente, eu acho que é em outro momento e é nesses termos que eu voto. Agradeço a paciência dos colegas, eminentes colegas. Obrigada, ministro André. Eu só me lembrar do julgamento da nossa ação penal 470, em especial, nem entramos ainda na dosimetria da pena, como as diversas balizas, né, utilizadas pelos diferentes ministros vão tornando o ambiente cada vez mais multifacetado e rico, né, e nós vamos precisar depois estabelecer um certo consenso. Alguma coisa, ministro Fachin? Vossa Excelência me permite, senhora presidente? Está com a palavra. Eu sei que há, digamos assim, uma certa prerrogativa do relator fazer mais intervenções do que o usual, mas eu prometo não cometer nenhum abuso de direito, mas apenas para explicitar que, no que diz respeito ao mérito das imputações propriamente ditas, seja o mérito da ação penal, creio que do que depreendi, o único dissenso quanto a esse universo é a desclassificação que o eminente ministro opera do delito de organização criminosa para associação criminosa. As demais questões, creio que se projetam para a ambiência da dosimetria, porque se reconhecermos, por exemplo, que há lavagem, o debate é de saber como isto será computado, se nós poderemos computar, como está no meu voto, que há lavagem de uma forma, depósitos em espécie em conta corrente, lavagem de outra forma, via utilização de pessoas jurídicas, e aí estabelecer esse concurso para efeito da dosimetria da pena, creio que isso já estará num segundo momento, embora possamos também tratar disso. Quanto às disposições finais, também poderemos, eventualmente, ir a elas e calibrar as eventuais dissonâncias. E, obviamente, que no plano de dosimetria, essa relatoria está à disposição de compreender a vontade colegiada para aí apresentar, se for a hipótese, um recálculo da pena à luz da vontade majoritária que se formar no colegiado. A única dissonância, nada obstante que isto será objeto de deliberação no plenário, é se trata de uma operação efetivamente levada a efeito mediante uma estrutura de comunhão de propósito e desígnio de tal modo estruturada que compõe as elementares do tipo de organização criminosa, ou não, como entendeu o eminente ministro André Mendonça, que, a rigor, operou uma desclassificação, como Sua Excelência mesmo disse, que, afinal de contas, quem qualifica juridicamente o fato e aprecia a imputação é o magistrado. Só para, portanto, posicionar nesse ambiente,
se é que bem compreendi que, como relator, nada obstante a síntese que Vossa Excelência sempre faz, eu também procuro compreender para, eventualmente, calibrar melhor o voto que eu proferi. Obrigado, presidente. E, sem dúvida, auxilia muito, ministro Fachin. Fico grata. Colho o voto do ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, ilustre subprocurador-geral da República, senhora secretária da sessão, senhores advogados, senhores servidores, boa tarde a todos. Senhora presidente, talvez o tempo remanescente não me permita, eu devo transcender um pouquinho do nosso horário regimental para o intervalo. Mas já adianto que nas preliminares eu acompanho Sua Excelência o eminente relator, pelos fundamentos que já foram esposados, e passo direto à análise do mérito. O crime de corrupção passiva se encontra tipificado no artigo 317 do Código Penal nos seguintes termos: solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. A conduta descrita do tipo consiste em solicitar, pedir ou induzir, deixando transparecer, nesse último caso, a proposta venal, receber ou aceitar vantagem indevida ou promessa de vantagem indevida em razão de função pública exercida pelo agente, ainda que nela não se encontre investido. Exige-se, para a caracterização do delito, que a prática do ato guarde relação com a função do sujeito ativo, vale dizer, que se encontre comprovado o nexo de causalidade entre a vantagem devida solicitada, aceita ou recebida e a atuação concreta do agente público. É necessário ainda que a atuação constitua objeto do delito de corrupção, seja de competência ou atribuição do agente público. Interpretando o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, em voto proferido na ação penal 1019-DF, conexa à presente, aponta o ministro Gilmar Mendes, com apoio em estudo desenvolvido pelos professores Luiz Greco e Adriano Teixeira, que a doutrina alemã e os tribunais têm tentado resolver essa indeterminação normativa do limite de recebimento indevido de vantagem, associando o conceito de exercício da função ao conceito de pacto do injusto. Vale destacar os excertos doutrinários citados no voto proferido na referida ação penal 1019. O pacto do injusto, caracterizador da corrupção, só se completa quando se define que o servidor dá ou oferece. O pacto do injusto não se completa se a vantagem é concedida apenas em razão da posse ou da titularidade do cargo. É preciso que a vantagem se combine, ao menos, com o exercício da função. Assim, embora não seja pressuposto do pacto do injusto que a contraprestação do funcionário público seja um ato de ofício determinado e individualizado, a contrapartida da vantagem deve referir-se às funções que o funcionário efetivamente exerce. Diversamente do que sugere uma leitura mais literal do tipo, deve-se exigir ao menos que a vantagem seja oferecida, prometida ou concedida com vistas a influenciar ou a remunerar o exercício da função por parte do servidor. O pacto do injusto, elemento fundamental do delito de corrupção, só se completa com a possibilidade de a contraprestação do funcionário público. Portanto, a locução em razão do cargo presente no artigo 317 do Código Penal brasileiro deve ser entendida como em razão do exercício do cargo. Obra já citada, página 44. Volto eu. À luz desse parâmetro normativo, que também adoto, há de se afastar a interpretação meramente literal do artigo 317, caput do Código Penal, que resulte na criminalização como corrupção de todo e qualquer recebimento de vantagem por funcionário público. De tal sorte que, na linha da conclusão apontada no voto vogal proferido na ação penal 1019, abro aspas, diz-se que a corrupção só existe quando a vantagem está combinada com o exercício do cargo, com um ato, ainda que lícito, que foi praticado pelo funcionário público nessa qualidade. Fecho aspas. Impõe-se demonstrar, portanto, a prática de atos concretos que caracterize a mercância da função pública, exigindo-se ainda a produção de provas do ato de solicitação, recebimento ou aceitação da vantagem devida, ou que indique a ciência ou a aquiescência dos denunciados em relação à solicitação, aceitação ou recebimento da vantagem devida. Pois bem, de acordo com a denúncia, o acusado Fernando Afonso Collor de Mello, entre 2010 e 2014, teria solicitado
e aceitado promessa de vantagem pecuniária indevida, bem como recebido vantagem de igual natureza, com intermediação de Pedro Paulo Bergamache, de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte Amorim, em valor total estimado de R$ 29.950.000, para, a partir da indicação de nomes para os quadros de diretorias da BR Distribuidora S.A. e manutenção dos indicados, viabilizar o funcionamento de organização criminosa voltada à prática de crimes no âmbito da aludida Sociedade de Economia Mista. Além disso, o acusado teria se omitido quanto ao cumprimento do dever de fiscalização inerente à sua atividade parlamentar. A aludida forma de atuação teria resultado, a teor da inicial e das alegações finais, na celebração irregular dos seguintes contratos. 1. Contrato de troca de bandeira de postos entre a BR Distribuidora S.A. e a DVBR Derivados do Brasil S.A. 2. Celebração de 4 contratos para a construção de bases de combustíveis entre a BR Distribuidora S.A. e a UTC Engenharia S.A., precedidos de procedimento licitatório simplificados, modalidade convite, decreto 2.745 de 98, vencidos pela referida sociedade empresária, em que teria havido, segundo a Procuradoria-Geral da República, frustração do caráter competitivo dos respectivos certames. Abro aspas, mediante ajuste realizado entre o operador particular do senador Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos, e o diretor de operações de logística da BR Distribuidora, José Zonigues, e o presidente da UTC Engenharia S.A., Ricardo Ribeiro Pessoa, folha 94, tendo como condição o pagamento de vantagens indevidas ao parlamentar denunciado. 3. Celebração de contrato de gestão de pagamentos e de programas de fidelidade com a sociedade empresária FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Limitada, em que, segundo o Ministério Público, teria o denunciado Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos, na representação da ingerência exercida pelo então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, sobre a diretoria de redes de postos de serviços da BR Distribuidora S.A., à época ocupada por Luiz Cláudio Caseira Sanches, solicitado a Fernando Antônio Falcão Soares, representante da FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Limitada, vantagem devida no valor de R$ 1 milhão. 4. Tratativas para a contratação das sociedades ECMA Engenharia S.A. e Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, com o objetivo de se realizar a construção e locação de um armazém de produtos químicos na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, em favor da BR Distribuidora. Em relação às contratações acima mencionadas nos tópicos 1, 2 e 4, o eminente relator absolveu os acusados do delito de corrupção passiva com fundamento no artigo 386-7 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação, notadamente diante da inexistência de elementos de convicção que corroborassem as declarações prestadas pelos colaboradores. E, de fato, os autos não reúnem elementos de convicção aptos a corroborar as declarações prestadas pelos colaboradores, no sentido de que o denunciado, senador Fernando Afonso Collor de Mello, por meio do codenunciado Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos, teria interferido nas negociações que resultaram na celebração do contrato entre a BR Distribuidora S.A. e a DVBR Derivados do Brasil S.A., nem que teria solicitado ou recebido vantagem devida para viabilizar ou assegurar a contratação dos moldes em que firmada. Com relação ao contrato de gestão de pagamentos e programas de fidelidade firmado com a FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Limitada, o colaborador Fernando Antônio Falcão Soares não chegou sequer a ser ouvido em juízo, o que prejudicou o exercício do direito de defesa garantido aos acusados. Além disso, houve nítida divergência entre as declarações prestadas por Fernando Antônio Falcão Soares e Nestor Cerveró, acerca das circunstâncias que antecederam e permearam a contratação da referida empresa. De igual forma, quanto às tratativas visando a celebração de contrato para a construção e locação de armazém de produtos químicos em favor da BR Distribuidora em Macaé, Rio de Janeiro, a acusação se encontra calcada nas declarações prestadas na fase inquisitorial por Paulo Roberto Dalmaso, diretor da Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, cujo teor não foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, o que impede a utilização desse depoimento como elemento de prova nos termos da regra contida no caput do artigo 155 do Código de Processo Penal. Portanto, após detida análise do conjunto probatório, cheguei à mesma conclusão do eminente relator, no sentido que os elementos de convicção carreados aos autos não permitiram formar juízo de certeza, isento de qualquer dúvida, de que os acusados tiveram solicitado, recebido ou aceitado vantagem
ou promessa de vantagem indevida relacionadas às contratações acima referidas. Registro ainda não haver divergência de minha parte quanto à conclusão adotada pelo eminente relator, no sentido de que o conjunto probatório produzido nos autos não permite atestar a prática do delito de corrupção passiva imputada a Luiz Pereira Duarte de Amorim em relação aos contratos firmados entre a BR Distribuidora S.A. e a UTC Engenharia S.A. Todavia, em relação aos contratos firmados com a UTC Engenharia S.A. para a construção de base de combustíveis, tópico 2 acima, entendo, diferentemente do relator, que os autos também não apresentaram elementos de prova consistentes a permitir a formação de um juízo de certeza, exigível para a condenação da prática do delito de corrupção passiva imputada aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos, razão pela qual peço a mais respeitosa vênia para divergir no ponto. E o faço demonstrando inicialmente que, após encerrada a instrução, o conjunto probatório não apontou de forma conclusiva e acima de qualquer dúvida razoável, nos termos do artigo 156 do CPP, que os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos tivessem negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora S.A. com a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas mediante desvio de dinheiro público. Vejamos. Nas alegações finais, o Ministério Público Federal aduz que as apurações levadas a feito no inquérito 3.883-DF conduziram à constatação de que, pelo menos entre os anos de 2009 e 2014, funcionou no âmbito da BR Distribuidora uma organização criminosa pré-ordenada ao desvio de recursos públicos em proveito particular, à corrupção de agentes públicos e à lavagem de dinheiro. E isso ocorreu, conforme sustenta a acusação, em razão da influência sobre a referida Sociedade de Economia Mista do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, notadamente do senador, o acusado Fernando Collor, bem como de seu amigo pessoal e operador particular, o réu Pedro Paulo Bergamacho. Página 41 das alegações finais do MPF. Ainda segundo a acusação, as investigações realizadas no inquérito 3990-DF, que deu origem à ação penal 1019, julgada por esta Suprema Corte, evidenciaram que, abro aspas, para que o grupo criminoso em questão atuasse, era necessário o repasse de valores ilícitos para o deputado federal Vander Loubet, em razão da ascendência que o Partido dos Trabalhadores exercia sobre parte da BR Distribuidora. O parlamentar, em conjunto com seus auxiliares, acabou aderindo à organização criminosa pré-ordenada à prática de crimes de peculato, de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro no âmbito da BR Distribuidora. O deputado federal e seu grupo não integravam o bando de asséculos do senador Fernando Collor, mas os dois grupos agiam de modo conexo, principalmente por meio de Pedro Paulo Bergamacho e Alberto Youssef, acabando por formar dois segmentos de uma única grande, complexa e estruturada organização criminosa. Fecho aspas. Páginas 41 e 42 das alegações finais do Ministério Público Federal. Como se vê, segundo o Ministério Público, o grupo do ex-senador Fernando Collor, PTB, e do deputado Vander Loubet, PT, atuavam de forma conexa para o desvio de recursos por meio de operadores comuns, quais sejam Pedro Paulo Bergamacho e Alberto Youssef, formando uma única, grande, complexa e estruturada organização criminosa. Ocorre, porém, que o deputado federal Vander Loubet foi absolvido na ação penal 1019, resultante das investigações conduzidas no inquérito 3.990-DF, juntamente com o réu naquele e neste processo, Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos, que seria o chamado operador comum do senador Fernando Collor e do deputado federal para a realização dos desvios dos recursos. Da ementa do acórdão relativo ao julgamento da referida ação penal, ocorrida em sessão virtual da segunda turma, de 14 a 21 de agosto de 2020, extraio o seguinte excerto. Abro aspas. No caso em análise, nada obstante o conjunto probatório seja apto a reproduzir a influência política exercida por integrantes do Partido dos Trabalhadores sobre diretorias da BR Distribuidora S.A., não é idôneo a afirmar com certeza que uma condenação criminal exige o efetivo recebimento de vantagens indevidas por parte do acusado Vander Luiz dos Santos Loubet, o que impõe a prolação do édito absolutório. Ausente a comprovação da ocorrência do crime antecedente, esvazia-se a configuração do elemento normativo do tipo previsto no caput do parágrafo 1º da Lei 9.613 de 98. O conjunto probatório dos autos não é capaz de atestar a prática de atos materiais por parte dos acusados Vander Luiz dos Santos Loubet e Ademar Chagas da Cruz, que caracterizem as respectivas adesões ao grupo criminoso descrito na denúncia julgada improcedente.
Volto eu. Merecem realce no presente julgamento os principais fundamentos declinados pelo eminente ministro Edson Fachin em seu voto para a absolvição do deputado federal Wander Loubet e de Pedro Paulo Bergamachi na ação penal 1019. Disse Sua Excelência: no decorrer da instrução criminal, o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 156 do Código de Processo Penal para infirmar a presunção de inocência garantida no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Em depoimento prestado em juízo, o transportador de Alberto Youssef, Rafael Ângulo Lopes, confirma ter viajado em duas ou três ocasiões à cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para realizar entregas de dinheiro, tendo como destino o escritório de advocacia. Não foi preciso, no entanto, no apontamento do recebedor das quantias, afirmando apenas se tratar de uma mulher. Afora o conteúdo das informações prestadas pela companhia aérea Gol, que apenas atestam a viagem de ida e volta realizadas por Rafael Ângulo Lopes entre São Paulo e Campo Grande nos dias 23 e 24 de janeiro de 2014, não há nos autos qualquer elemento de prova adicional que confirme a destinação das referidas quantias em espécie a Wander Luiz dos Santos Loubet, por intermédio de Ademar Chagas da Cruz, que negou de forma peremptória o recebimento dos referidos recursos. Como se vê, as declarações prestadas pelo colaborador Rafael Ângulo Lopes estão corroboradas tão somente pelo depoimento colhido em juízo do também colaborador Alberto Youssef, o qual se limita a confirmar a determinação ao aludido transportador para a entrega de certa quantia em dinheiro na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em benefício de Ademar Chagas da Cruz, a mando de Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos, que, com ele, mantinham uma espécie de conta corrente em razão de limitações à utilização do sistema financeiro, temática que será abordada adiante. Como excediço, somente as declarações dos colaboradores, de forma isolada, são inservíveis para fundamentar um decreto condenatório nos exatos termos que preceitua o parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 2.850 de 2013. Logo, não encontramos no conjunto probatório elementos de corroboração aptos a confirmar as declarações prestadas pelos colaboradores em juízo, afigura-se imperiosa a afirmação da cláusula in dubio pro réu como técnica de julgamento a ser aplicada no caso em análise. Desse modo, a assunção de dívidas de campanha eleitoral por quem não foi candidato ao cargo em disputa por mera liberalidade não é ato que se observa ordinariamente, tampouco a de implemento de empréstimo de dinheiro que perdura por cerca de 6 anos sem que se proceda à cobrança pelas vias legais, transfigurando-o em doação. Nada obstante esse cenário nebuloso, que torna inverossímeis as teses defensivas, mais uma vez, o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto o artigo 156 do Código de Processo Penal, já que o conjunto probatório dos autos não atesta que os recursos destinados por Alberto Youssef e Ademar Chagas da Cruz teriam por beneficiário direto o acusado Wander Luiz de Souza Loubet, a título de vantagem indevida extraída da BR Distribuidora e disponibilizada por Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos. De fato, como visto, os comprovantes das transferências bancárias feitas pela sociedade empresária Arbor Consultoria e Assessoria Contábil Limitada, indicados pela Procuradoria-Geral da República como a prova dos repasses tidos por espúrios, folhas 4.465, 4.466, 4.469, 4.471, embasam tanto a narrativa acusatória como as versões defensivas, o que implica, uma vez mais, no prestígio do in dubio pro réu como técnica de resolução do mérito da causa penal sob análise. Desse ponto, o conjunto probatório produzido nos autos não se mostra suficiente à confirmação da tese acusatória no que diz respeito ao pagamento de vantagens indevidas por parte de Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos a Wander Luiz dos Santos Loubet, a partir de contratos supostamente superfaturados celebrados no âmbito da BR Distribuidora, o que impede o pretendido reconhecimento de que os depósitos fracionados configurariam o produto do crime de corrupção passiva que lhes foi atribuído na denúncia. Prossegue Sua Excelência. 2.3. Organização criminosa. Também nesta fração da pretensão de responsabilização criminal, o órgão acusatório não logrou êxito em comprovar a integração dos denunciados Wander Luiz dos Santos e Ademar Chagas da Cruz à suposta organização criminosa que teria atuado no âmbito da BR Distribuidora. O envolvimento do acusado Wander Luiz dos Santos Loubet nos assuntos da BR Distribuidora é relatado pelo colaborador Nestor Cerveró. Não há, todavia, provas da prática de atos materiais que caracterizem efetiva adesão ao grupo criminoso descrito na denúncia por parte do aludido parlamentar, tampouco de Ademar Chagas da Cruz, acusado tão somente de auxiliá-lo na empreitada delituosa. Fecho aspas. A absolvição do deputado federal Wander Loubet e de Pedro Paulo Bergamachi na ação penal 1019
Este último, apontado como suposto operador comum a ambos os grupos políticos, faz cair por terra a tese de acusação no sentido de que os dois grupos agiam de modo conexo, principalmente por meio de Pedro Paulo Bergamache e Alberto Youssef, acabando por formar dois segmentos de uma única, grande, complexa e estruturada organização criminosa. Ora, como tal, na ação penal 1019, o Ministério Público se apoia no depoimento do colaborador Paulo Roberto Costa, ex-dirigente da Petrobras, no sentido de que era necessário para ascender ao nível de diretoria um apadrinhamento político, como ocorre em todas as empresas vinculadas ao governo, e que toda indicação política no país para os cargos de diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao grupo político que o indicou, realizando o desvio de recursos de obras e contratos firmados pelas empresas e órgãos e que esteja vinculado para benefício deste grupo político. No entanto, Paulo Roberto Costa absolutamente nada aponta em concreto para a demonstração dos fatos específicos que constituem objeto da presente ação penal, uma vez que, em seus termos de declaração, confirma que jamais esteve com o acusado Fernando Collor, a não ser em uma única ocasião, há quase 2 décadas, mas não chegaram nem mesmo a se cumprimentar. Em realidade, os relatos apresentados pelo aludido colaborador tiveram por base apenas o que ele ouviu dizer. Vejamos, abro aspas, que nunca tratou sobre assuntos de pagamento de percentuais ou valores diretamente com o senador Fernando Collor, que ouvia dizer que tinha muita influência política na BR Distribuidora, que sabe que Pedro Paulo Leone Ramos também tem bastante influência na BR Distribuidora, que só teve com Collor uma vez, quando ele era presidente da República, numa ocasião em que visitou a Bacia de Campos. Fecho aspas. Na gravação audiovisual de seu depoimento no termo de declarações número 6, Paulo Roberto Costa demonstra que desconhece a eventual participação do acusado Fernando Collor em esquema de propina e que somente pode falar a respeito de informações que ouviu da imprensa. Confira-se. Abro aspas. Ministério Público. Havia alguma participação do senador Fernando Collor nesse esquema da Petrobras? Paulo Roberto acena negativamente com a cabeça e diz: desconheço. A única vez que eu vi falar agora é o que li pela imprensa, né? Ministério Público. Nessas reuniões de suporte político, alguma coisa assim, o senador teve contato, o senhor teve contato com o senador? Paulo Roberto, nunca tive com ele. O contato com ele foi nenhum, nunca tive contato com ele. Ministério Público, não conhece pessoalmente? Paulo Roberto, para não dizer que não conheço pessoalmente, quando eu era gerente da área de Macaé, logo quando ele assumiu a presidência da República, lá em 1990, ele foi fazer uma visita na plataforma da Bacia de Campos. A única vez que eu tive com ele foi essa. Eu era gerente de 2ª ou 3ª categoria, ele nem sabia quem eu era. Prossigo. Em juízo, o referido colaborador reafirmou ter apenas ouvido falar sobre possível influência de Fernando Collor na Petrobras Distribuidora, por meio da imprensa. Eis o teor das declarações no ponto. Abro aspas. Ministério Público. Com relação ao senhor Fernando Collor, o senhor sabe dizer se ele existia alguma influência da BR Distribuidora? Paulo Roberto. Só para clarificar, eu nunca fui empregado da Petrobras Distribuidora, sempre fui empregado da Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Então, eu conheço pouca coisa da Petrobras Distribuidora, porque nunca trabalhei nessa companhia. O que eu ouvia é que tinha alguma influência dele, mas eu via isso pelos jornais, pela imprensa. Eu nunca tive nenhum contato com Fernando Collor, nunca tive com ele e não tenho detalhes da influência dele. O que eu acompanhava era o que se via pelos jornais, pela imprensa. Eu não tenho esse detalhamento. Fecho aspas. Folha 7.102 a 7.106. Digo eu, Alberto Youssef afirma, por sua vez, que se dizia no meio político que Fernando Collor tinha uma diretoria na BR Distribuidora, mas não sabe dizer qual diretoria e qual seria o diretor. E que não esteve pessoalmente com Fernando Collor e não falou com ele pelo telefone. Questionado sobre quem Pedro Paulo conhecia na BR Distribuidora, disse que não sabe, pois o declarante não conhecia ninguém da BR Distribuidora e não sabe quem seria o contato de Pedro Paulo com a BR. Declarações complementar número 1 de Alberto Youssef. Objetivando demonstrar a alegada ascendência política do acusado Fernando Collor para a indicação de diretores na BR Distribuidora S.A., a acusação aponta também a existência de um registro de entrada do parlamentar no prédio da Sociedade de Economia Mista no ano de 2010, folha 45 das alegações finais.
Sobre esse registro único, afirma o acusado que compareceu na BR Distribuidora em 29 de junho de 2010, ocasião em que se reuniu com toda a diretoria para, abro aspas, na qualidade de representante eleito pelo Estado de Alagoas, buscar, conforme a agenda acertada com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, auxílio emergencial para os municípios de Atalaia, Jundiá, São José da Laje, Jacuípe, Branquinha, São Luís do Quitunde, Matriz de Camajaribe, Paulo Jacinto, Quebrangulo, Murici, União dos Palmares, Santana do Mundaú, Capela, Cajueiro, Viçosa, Rio Largo, Maragogi, Marechal Deodoro, Anadia, Satuba e Joaquim Gomes, todos em maior ou menor grau afetados pelas devastadoras enchentes ocorridas no mês de junho de 2010 ao longo dos rios Una, Sirinhaém, Pirangi, Mundaú e Canhota. Fecho aspas. Segundo o jornal O Globo, de 22 de junho de 2010, forte enxurrada varreu Alagoas e Pernambuco, deixando pelo menos 41 mortos e quase 100 mil desabrigados. O número de desaparecidos passa de 1.500 pessoas. A revista Veja comparou a força e devastação das águas a um verdadeiro tsunami, fazendo com que, inclusive, o presidente da República, à época, sobrevoasse de helicóptero os municípios atingidos e se reunisse com os governadores e políticos do estado de Alagoas e de Pernambuco. Afirma o acusado que foi dentro desse contexto de calamidade pública que se deu o comparecimento do defendente à BR Distribuidora no dia 29 de junho de 2010, 5 dias após a visita da comitiva presidencial à região devastada. Em reunião conjunta de pouco mais de 1 hora com toda a diretoria da empresa, o senador eleito pelo estado de Alagoas, na defesa dos interesses da população atingida, cobrou a adoção de medidas emergenciais anunciadas pelo presidente Lula para socorro e normalização do abastecimento aos municípios atingidos pela enchente. Cumpriu, assim, com seu dever público perante a população do estado de Alagoas, que levou ao Senado Federal. E completa. Segue ainda no depoimento o ex-senador. Na mesma ocasião, o defendente também levou à direção da BR Distribuidora pleito formulado pelo setor sucroalcooleiro afetado pela catástrofe natural, no sentido de que a empresa realizasse compra antecipada de etanol nas unidades atingidas pelas enchentes, de modo a viabilizar capital de giro para a reconstrução das usinas, pedido que, não obstante legítimo e justificado pela situação excepcional da calamidade pública, não foi atendido. Fecho aspas. Sobre a indicação de José Zonis para a Diretoria de Operações e Logística, esclareceu o acusado Fernando Collor em seu interrogatório de folha 6.789 que o ato partiu da liderança do PTB, partido ao qual eu estava filiado no momento, embora não fosse eu o líder do partido. E acrescenta o réu, no seu depoimento. Então, tendo sido informado disso, perguntado sobre o que eu achava, eu disse, bom, a referência que tenho dele agora, pelo general, é a melhor possível. É funcionário de carreira de muitos anos, um homem experimentado, e sendo genro do general Agenor, para mim, era uma grande referência. O juiz, entendi, o réu. Então, eu apenas dei minha opinião sobre a indicação que chegou pela liderança do PTB no Senado. Juiz, isso foi numa reunião de bancada? Alguma coisa do gênero? Não. Réu, não. Informalmente na conversa com o líder. Fecho aspas, volto eu. E, de fato, não há convergência probatória consistente que permita vincular a indicação de José Zonis ao acusado Fernando Collor. O próprio José Zonis informa que não possui relação pessoal alguma com o acusado Fernando Afonso Collor de Mello. E, quanto à sua nomeação para a diretoria da BR Distribuidora, esclarece que foi indicado pelo Conselho de Administração da empresa, não tendo sido previamente informado de nenhum tipo de indicação política para o cargo. Afirma ainda que somente depois de sua posse foi informado que a indicação técnica de seu nome fora referendada pelo partido PTB junto ao governo. Mesmo assim, considera como certo que sua indicação para o cargo de diretor da BR Distribuidora não tem relação, ao menos pelo que sabe, com o apoio político dado pelo senador Fernando Collor de Mello, creditando a escolha ao Conselho de Administração da Petrobras. Em seu depoimento prestado nos autos do inquérito 3.883, José Zonis afirma que, nos 4 anos em que esteve à frente da Diretoria de Operações e Logística da BR Distribuidora, manteve 3 ou 4 ligações telefônicas com o acusado Fernando Collor e se encontrou pessoalmente com ele por 3 vezes. A primeira, para ser apresentada ao senador, que não conhecia. A segunda, em 2010, na sede da BR Distribuidora, quando o senador Fernando Collor se reuniu com o presidente da BR Distribuidora, José Lima de Andrade Neto, bem como com todos os diretores da empresa, para tratar de assuntos relativos às enchentes ocorridas em Alagoas à época,
A declaração no ponto corrobora a afirmação do acusado sobre a única vez que esteve nas dependências da BR Distribuidora. E a terceira vez no gabinete do Senado, a convite do senador, para tratar de planos regionais de desenvolvimento com enfoque para o Nordeste e atuação da BR Distribuidora. Folha 391, inquérito 3.883. José Zoniz asseverou ainda que, em nenhuma dessas oportunidades, houve qualquer tipo de pedido de favorecimento pelo senador Fernando Collor de Mello e confirmou que o acusado nunca solicitou qualquer tipo de favor, sendo sempre muito formal em seus encontros ou contatos. Em relação à indicação de Luiz Cláudio Caseira Sanches, também funcionário de carreira da Petrobras desde 1980, para a diretoria da rede de postos e serviços da BR Distribuidora, o acusado Fernando Collor declarou que sequer o conhece, não sabendo dizer ao certo se o referido funcionário esteve ou não presente na reunião de 29 de junho de 2010 com a diretoria da empresa. Ainda em relação à sustentada ingerência do acusado Fernando Collor na indicação de Luiz Cláudio Caseira Sanches para a aludida diretoria, a testemunha de acusação, Diógenes de Castilho Matos Neto, afirmou se tratar de comentários advindos de, como ele chamou, de rádio corredor. Confira-se. O juiz. Só uma indagação para o senhor de esclarecimento. O senhor, quem era o seu gerente? Testemunha. Era o gerente executivo corporativo Demétrio Zacarias Guiuna. O juiz. E ele se reportava ao diretor? Testemunha. Ao diretor. O juiz. Quem era o diretor? Testemunha. Luiz Cláudio Caseira Sanches. Juiz. Esse diretor, o senhor ouviu em algum momento que ele teria alguma indicação política para ingressar no cargo de diretor ou não? Testemunha. Comentava-se na BR, mas a título de comentário de corredor, no cafezinho. Juiz. O senhor sabe me dizer de quem era essa indicação? Comentavam, não? O senhor deixou bem claro que era um comentário rádio-corredor, vamos assim dizer, a expressão que se usa em qualquer estabelecimento. Testemunha, o que se comentava é que seria do senador Fernando Collor. Fecho aspas. Não desconheço o teor das declarações prestadas pelo colaborador Nestor Cerveró, que exercia à época dos fatos a função de diretor financeiro da companhia, quando afirma que o senador Fernando Collor já em 2009, assumido praticamente o controle das principais diretorias e recebido o direito de fazer a indicação do diretor da rede de postos e serviços, Luiz Cláudio Caseira Sanches, além do diretor de operações logísticas, José Zoniz. Mas, adiante, o referido colaborador reconhece, porém, que obteve informação a respeito da indicação de cargos da diretoria pelo PTB, tendo dito expressamente, abro aspas, a informação que me foi dada foi essa, fecha aspas. Vejamos as principais passagens do depoimento. Abro aspas. Juiz. Eu vou aproveitar, antes de passar a palavra à defesa, vou fazer alguns esclarecimentos aqui. Depois eu passo a palavra à defesa e faço, eventualmente, só alguns esclarecimentos aqui. O senhor falou que na BR existia indicação política. O senhor relatou aí, no início, que, em determinado momento, motivou a entrada do PTB e do senador Fernando Collor. O que motivou politicamente, se o senhor recorda, o ingresso do PTB do senador Fernando Collor na BR Distribuidora? Colaborador. Senhor juiz, que eu me recorde, isso foi em 2009, já se faz quase 10 anos, 9 anos. Isso foi no meio de 2009, ou seja, houve naquele momento, uma agitação política grande, porque estava sendo proposta uma CPI, isso em 2009. O PSDB, na época, tinha conseguido as assinaturas necessárias para a CPI da Petrobras. Foi depois, isso já foi depois do mensalão, né? Então, isso só veio no rastro. Tanto que o presidente Dutra, o falecido José Eduardo Dutra, que já tinha sido senador, José Eduardo Dutra foi senador antes de se transformar em presidente da Petrobras, de ser indicado pelo presidente da Petrobras. Ele tinha um trânsito muito grande no Senado, principalmente no Senado. O presidente Lula chamou o Zé, o presidente Dutra, e disse, olha, você tem que... E o Dutra estava muito satisfeito ali na BR. É um lugar mais tranquilo, ele tinha 5 anos, 4 anos, presidente da Petrobras, num clima muito mais agitado. E a BR é bem mais tranquila, estava satisfeito, mas tem que abrir mão da presidência da BR para atender essa convocação do presidente Lula e trabalhar no Senado para desarticular a CPI. Então, esse momento, a presidência da BR ficou vaga. E houve, o que é natural nesses casos, pressão de vários partidos que apoiavam, que faziam parte da coligação que apoiava o presidente Lula para a indicação do novo presidente.
O PTB não tinha indicações na Petrobras. O PTB, na diretoria da Petrobras até hoje, o PTB não tem indicações. Pleiteou como condição a informação que me foi passada foi essa, pleiteou como condição também para continuar fazendo parte da base aliada e de contribuir para o esvaziamento da CPI, que o PTB teria que ser contemplado com uma diretoria, ou coisa que o valha, equivalente na Petrobras, ou que o presidente Lula ofereceu então ao presidente Collor, ao senador Collor, era o presidente Collor a principal figura no Senado que ele teria direito à indicação compartilhada da presidência e indicação de 2 diretores da BR. Então, foi nesse período que houve essa movimentação, o que realmente foi cumprido. A partir de agosto de 2009, o presidente Collor passou a ter esse controle das operações na BR. Fecho aspas. De igual forma, verifiquei ainda o teor das declarações prestadas por Ricardo Ribeiro Pessoa, tendo este afirmado que Pedro Paulo Leone Ramos procurou o declarante e disse-lhe, nos termos, 1 ou 2 diretorias dentro da BR Distribuidora, nas quais temos acesso e ascendência que podemos conseguir para o TC um pacote de obras para construir bases de distribuição de combustíveis. Fecho aspas. Ainda, segundo o aludido colaborador, que sabia que José Zoniz era uma pessoa colocada na BR Distribuidora por Fernando Collor, que sabia do estreito vínculo de Pedro Paulo e Fernando Collor, inclusive pelo fato de aquele ter sido ministro do governo Collor, que nas conversas com Pedro Paulo, este se referia a Fernando Collor sempre usando somente o prenome Fernando, que o declarante sabia que por trás da indicação de Zoniz estava Fernando Collor, do contrário, não aceitaria pagar 20 milhões de propina e tentaria pagar no máximo 10. Que quando Pedro Paulo Leone Ramos usou a expressão "nós temos uma diretoria na BR Distribuidora", ficou claro ao declarante que Pedro Paulo estava se referindo a ele próprio e a Fernando Collor. Folha 5 a 9 do apêndice 31 do inquérito 3.883. Em juízo, Ricardo Pessoa afirma que teria acertado o pagamento de propina correspondente a 20 milhões com Pedro Paulo Bergamacha e Leone Ramos e que sabia que por trás de Pedro Paulo estava o ex-presidente Fernando Collor, o que demonstra ter o depoente deduzido ou presumido que Pedro Paulo atuava em favor de Fernando Collor. Disse também não saber da existência de vínculo de José Zoniz com Fernando Collor e que o primeiro teria sido apresentado ao depoente Ricardo Pessoa por Pedro Paulo. Vejamos. Ministério Público. O senhor diz aqui também, nesse momento, ou nesse mesmo depoimento, que declara que a indicação por trás de Zoniz estava Fernando Collor. Do contrário, não aceitaria pagar 20 milhões de propina e tentaria pagar no máximo 10 milhões. O senhor confirma isso? Colaborador, confirmo. O que eu quis dizer é que o valor de 2% dava menos de 20 milhões, que era o que eu tinha imaginado. Mas, como eu fui, foi negociado 20 milhões, porque, na verdade, era para ser mais um pouco. Mas eu reduzi esse valor negociando com Pedro Paulo em função do grande volume que era para produzir esse dinheiro em espécie. Ministério Público. Então, o senhor confirma que esse pagamento, o destinatário final era Fernando Collor? Colaborador, eu confirmo que acertei isso com Pedro Paulo Leone Ramos e sabia que por trás de Pedro Paulo estava o ex-presidente Fernando Collor. Ministério Público. Por quê? Qual era a ligação de Pedro Paulo com Fernando Collor? Colaborador, é sabido, desde a época da década de 90, eu conheci nessa época que Pedro Paulo era ministro do próprio ex-presidente Fernando Collor. Pedro Paulo se referiu a ele, falava no nome de Fernando e se referiu ao presidente Collor. Ministério Público. E quando ele queria se referir ao parlamentar, ele dizia Fernando? Colaborador. Sim, senhora. Ministério Público. E qual era o vínculo de José Zoniz com Fernando Collor? Colaborador. O vínculo com Collor eu não sei. O que eu sei é que me foi apresentado por Pedro Paulo o senhor José Zoniz como pessoa indicada da BR Distribuidora, uma das diretorias. Eu sabia que, e parece que tem mais uma, que era indicação do próprio Fernando Collor. Advogado, o senhor afirmou nos depoimentos já prestados e hoje aqui em juízo que o então diretor José Zoniz teria sido indicado pelo ex-presidente Fernando Collor. Esta informação é uma dedução? O senhor deduziu isso com base no que o senhor ouviu dizer? O senhor imaginou em cima de uma relação já existente entre Pedro Paulo e o ex-presidente? Colaborador, não é uma dedução, porque tanto Pedro Paulo quanto o José Zoniz me informaram isso. Advogado, entendi. Essa informação foi passada por eles. Colaborador, sim, senhora. Advogada, mas então, o senhor não tem nenhum outro dado que comprove essa indicação? Colaborador, na época, os dados eram esses. Pouco depois, os dados saíram até na imprensa. Advogada, dados concretos? Colaborador, dados concretos foram informações deles.
Os depoimentos prestados pelos colaboradores Nestor Cerveró e Ricardo Pessoa não se harmonizam, porém, com os demais depoimentos acima referidos, nem especificamente com o depoimento prestado por José Zoniz, que foi categórico ao negar que sua ascensão ao cargo de diretor de operações de logística da BR Distribuidora S.A. tivesse advindo de apoio ou ingerência política do senador acusado Fernando Collor. Além disso, o próprio colaborador Ricardo Pessoa apresentou versões contraditórias nesta ação penal 1025-DF e na de número 1019-DF, a respeito do sustentado pela acusação, o loteamento dos cargos das diretorias da BR Distribuidora, o que fragiliza ainda mais a credibilidade de suas declarações. Na presente ação 1025-DF, Ricardo Pessoa afirmou que os diretores da BR Distribuidora estavam ligados a partidos políticos e cobravam propina, além de ocuparem seus cargos em virtude de indicação política. Folhas 4.460 a 4.461. Todavia, na ação penal 1019-DF, de Vanderlobé, disse que na mesma companhia BR Distribuidora S.A. não havia loteamentos de cargos das diretorias, tal como afirmaram em relação à Petrobras, folhas 3001 e 3002. As declarações prestadas por Nestor Cerveró e Ricardo Pessoa, além de não se harmonizarem com as demais acima referidas, não se mostraram suficientes à demonstração da premissa fundamental para a caracterização do delito de corrupção imputado aos acusados, qual seja de que Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos teriam negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora, com a finalidade de lograr a obtenção de vantagem ilícita, recebimento de propina, relacionado ao desvio do dinheiro público. Isto porque as declarações prestadas por agentes colaboradores, desacompanhadas de razoáveis elementos externos de corroboração, não possuem aptidão para fundamentar uma condenação, conforme previsão contida no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que diz: nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Nesse sentido, precedentes do tribunal. Se os depoimentos do réu colaborador sem outras provas minimamente consistentes de corroboração não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração de ação penal por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. A colaboração premiada como meio de obtenção de prova tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. Inquérito 3.994, redator para o acordo, ministro Dias Toffoli. No mesmo sentido, um excerto de um outro acórdão que diz: os precedentes do Supremo Tribunal Federal assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo condenatório, mas suficientes a dar início a investigações. Contudo, tais elementos não podem legitimar investigações indefinidas, sem que sejam corroboradas por provas independentes. Declarações contraditórias e destituídas de qualquer elemento independente de corroboração. Apresentação apenas de elementos de corroboração produzidos pelos próprios investigados. Arquivamento do inquérito. Inquérito 4.419, início de julgamento, segunda turma, publicado no Diário 23 de novembro de 2018. Senhora Presidente, tem 8 páginas. Eu ia perguntar a Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, se haveria possibilidade, sem prejuízo, ao voto de nós suspendermos, porque todos temos audiências, né, e já estão aguardando, depois retomaríamos o voto de Vossa Excelência. Agradeço, sessão suspensa.